Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão 51 da prova do ITA, primeira fase, prova de matemática 2020-2021. Considere as seguintes afirmações. Afirmação número 1. Se a medida do ângulo agudo entre uma reta R e um plano alfa é 45 graus, então existe uma reta S contida em alfa, tal que a medida do ângulo agudo entre R e S é 30 graus. 2. Se uma reta R é perpendicular a duas retas distintas S e T, contidas em um plano alfa, então R é perpendicular a alfa. 3. Sejam R, S e T as três retas distintas determinadas por três pontos não colineares. Então, existe um único ponto equidistante de R, S e T. E afirmação 4. Se P e Q são pontos à mesma distância de um plano alfa, então o ponto médio do segmento PQ pertence a alfa. É ou são verdadeira ou verdadeiras? Alternativa A, nenhuma. Alternativa B, apenas as afirmações 1 e 2. Alternativa C, apenas as afirmações 1 e 3. Alternativa D, apenas as afirmações 3 e 4. E finalmente a alternativa E, apenas as afirmações 2, 3 e 4. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Poderíamos resolver essa questão de forma bem rápida, pelas propriedades que a gente tem, mas de forma bem rigorosa eu vou aumentar aqui o seu conhecimento, abordando outras propriedades, definições importantes, com demonstrações com rigor matemático maior para cada uma dessas afirmações, ok? Então vamos pensar o seguinte, alfa é o plano que contém, por exemplo, essa reta auxiliar T. Muito bem, então T está contida em alfa. Agora, R não está contida em alfa. A reta R, interseção com alfa, vai ser esse ponto A, já que a reta R é uma reta secante ao plano alfa. Muito bem. Então queremos uma reta agora S, e essa reta S tem que estar contida no plano alfa, de modo que o ângulo entre essa reta R e a reta S seja 30 graus. Será que a gente consegue essa reta S contida aqui em alfa? A primeira ideia vai ser a seguinte, como que a gente define um ângulo entre retas, sejam essas retas que estão no plano ou não estão no mesmo plano? Por exemplo, se eu pego aqui a reta S vai estar contida em alfa, mas a reta R não está contida em alfa. Elas não se cruzam porque elas estão em planos diferentes, né? A reta R, ela não está no plano alfa, ela é secante ao plano alfa. Então elas são chamadas retas reversas. Então R e S são retas reversas. Elas não se cruzam e estão em planos diferentes. Agora, como que a gente vai definir o ângulo entre retas, sendo que elas não se cruzam? Qual vai ser a ideia? A ideia vai ser a gente pegar essa reta S, traçar uma paralela a ela, e essa reta S' também tem que estar contida no plano alfa, S tem que ser paralela a S', de modo que ela passe por esse ponto A, que é o ponto de encontro, a gente até definiu antes, esqueci de colocar. Então, agora sim a gente tem o ângulo entre as retas R e S', que é o mesmo ângulo entre R e S. Mas, professor, como que eu vou encontrar o ângulo, por exemplo, entre essa reta? Vamos supor que aqui eu esteja com uma reta R e aqui uma S, elas não se cruzam. Como que eu vou encontrar esse ângulo? A ideia é você traçar uma paralela a essa reta, aí sim ela vai cruzar a reta em questão. A gente consegue encontrar o ângulo agudo e o obtuso também. Então vou apagar agora essas duas retas e a gente vai construir uma seguinte situação. Vamos pegar, por exemplo, um ponto P. E esse ponto P
pertence à reta R. Vamos traçar aqui a projeção ortogonal de P em alfa, 90 graus. Esse ponto vai ser o ponto P'. Qual é a menor distância do ponto P, que está na reta R, ao plano alfa? Vai ser sempre a projeção ortogonal. A ideia é a seguinte: se eu tenho um plano alfa aqui e um ponto P aqui em cima, a menor distância vai ser realmente essa projeção ortogonal, porque vai existir outras distâncias maiores. A menor será a projeção ortogonal. E essa ideia a gente vai usar aqui nessa situação. Vamos construir uma circunferência, veja, de centro A e que passa por P'. Então, nós vamos construir essa circunferência, que eu vou chamar de circunferência C, e essa circunferência está contida em alfa, de centro A e raio R. Então, aqui eu tenho o raio R. Note que aqui a gente constrói um triângulo AP, P', cujo ângulo agudo entre essa reta T e R é 45. Agora queremos aqui outros ângulos. Então note que eu tenho infinitos pontos na circunferência. E qualquer ponto que eu pegue aqui, traço passando aqui uma reta, passando pelo ponto A, essa será a nossa reta S analisada, ou a paralela à reta S que passa pelo ponto A. Outra ideia importante, quando a gente tem, por exemplo, aqui um ângulo de 45, aqui R e aqui PA, se eu mantiver PA e mantiver, por exemplo, AP', essa distância, se eu aumento cada vez mais, por exemplo, essa medida, o ângulo vai cada vez aumentando. Ou seja, quanto maior o lado que eu vou aumentando, maior será o ângulo oposto a ele. E essa vai ser a ideia. Note que o menor ângulo que a gente consegue para a reta R e o plano alfa é 45 graus, porque vai ser realmente a projeção ortogonal. Qualquer outro ponto que a gente pegar na circunferência, a gente também constrói o triângulo aqui R, essa mesma distância que tinha antes no triângulo anterior, e a gente fecha aqui. Vou chamar esse ponto aqui de Q. Veja, se PQ é maior do que P', o ângulo entre o ponto A até Q, ou seja, o ângulo PAQ, esse ângulo vai ser maior do que 45 graus. Então, qualquer ponto que eu pegue aqui na circunferência, qualquer que seja esse ponto, por exemplo, aqui o ponto T, aqui vai ser R, essa medida a mesma, e aí eu fecho, e essa distância P até T, ela continua sendo maior, PT, continua sendo maior que P'. P' vai ser a menor distância. A ideia que a gente propôs antes, eu tenho um plano e um ponto P. As distâncias que não são ortogonais, ou seja, que não é a projeção ortogonal, sempre serão maiores que P'. E isso faz com que os ângulos que estão presentes aqui em qualquer reta no plano alfa, qualquer reta S que esteja no plano alfa, eu jogo ela paralela passando pelo ponto A, e essa reta ela vai estar sempre passando pelos pontos dessa circunferência que a gente construiu para ter essa ideia. E aí a gente vai obedecer a seguinte situação. Se a gente pegou o mesmo raio e a mesma distância P até A, quanto maior a distância entre P e esse ponto nessa circunferência, maior será esse ângulo. Então, o menor ângulo que a gente consegue é 45. E a gente consegue 45 aqui na projeção ortogonal. Com isso, a afirmação número 1, ela é falsa. O ângulo sempre vai ser maior ou igual que 45 graus. Muito bem. Afirmação número 2. Se uma reta R
é perpendicular a duas retas distintas, S e T, contidas em um plano alfa, então R é perpendicular a alfa. Veja só, vamos pegar aqui um contra-exemplo, para a gente identificar que essa afirmação é falsa. Temos aqui a reta S, contida no plano alfa. Temos aqui a reta T, também contida no plano alfa. Então nós temos aqui duas retas distintas, S e T, contidas no plano alfa. Então, S contida em alfa, T contida em alfa. E eu tenho uma reta agora, R, que é perpendicular a duas retas distintas, S e T. Então eu tenho que R é perpendicular a S e R é perpendicular a T. Então, foi obedecida a informação da afirmação número 2. Mas será que R é perpendicular ao plano alfa? Não. R está contida em alfa nesse exemplo, na verdade, nesse contra-exemplo que a gente acabou de mostrar. Exibimos aqui, então, todas as três retas contidas no plano alfa, de forma que essa informação foi obedecida, onde as duas retas S e T estão contidas no plano alfa e a reta R é perpendicular a essas duas. E nem por isso a reta R vai ser perpendicular ao plano alfa. Então, essa afirmação 2, ela também é falsa. Ok? Muito bem. Afirmação número 3. Sejam R, S e T três retas distintas determinadas por três pontos não colineares. Então, se eu pego três pontos não colineares, por exemplo, esses pontos não podem estar numa só reta. Por exemplo, desta forma. Os pontos têm que estar, por exemplo, o próximo ponto poderia estar aqui. Então, aí sim, as retas estão dessa forma. Os pontos não podem ser colineares, os três pontos. Muito bem. Não pode ser, então, esse primeiro exemplo que a gente fez aqui. Então, eu vou ter as retas S, R e T. Então, está aqui, por exemplo, a reta R, a reta S e a reta T. Todas elas contidas no plano alfa. Muito bem. Será que realmente existe um único ponto equidistante de R, S e T? Ou vai ter mais pontos? Vamos pensar primeiro no plano. Olha só. Se eu tenho duas retas que se encontram, a gente tem aqui, por exemplo, a bissetriz desse ângulo. Então, aqui tem uma reta bissetriz, esse ângulo é igual a esse. Qualquer ponto que eu pegue nessa bissetriz, e aí eu vou traçar aqui a distância do ponto até a reta, aqui também do ponto até a reta, sempre formando 90 graus. Note que essa distância é a mesma desta. Por quê? Porque, veja, os dois triângulos são congruentes. Pelo critério, veja, tem aqui ângulo, o lado é comum, ângulo oposto. Podemos pensar aqui no critério lado, esse lado é comum aos dois triângulos, esse ângulo ele é comum aos dois triângulos, e o ângulo oposto, que é o ângulo de 90 graus. Então, esses dois triângulos sendo triângulos congruentes, eu tenho que este lado é igual a este. Muito bem, essa ideia a gente vai buscar aqui nessa construção. Então, veja, nós temos aqui as três retas S, T e R. Então, a gente consegue construir a bissetriz de cada uma desses ângulos do triângulo que a gente construiu aqui. Vamos supor A, B e C. Então, vamos construir primeiro a bissetriz relativa a esse vértice C, relativa a esse vértice A e relativa ao vértice B. Qual vai ser a ideia? A ideia é que
esse será o ponto chamado incentro. Ele vai ter, vamos desenhar mais aqui. À direita, para a gente visualizar aqui. A distância até a reta R é a mesma até a reta S, que é a mesma até a reta T. Então veja, nós já encontramos um ponto equidistante de R, S e T. Esse ponto será o incentro, que é o encontro das bissetrizes dos ângulos internos desse triângulo, obedecendo então essa ideia. Será que a gente consegue outro ponto ou outros pontos? Veja só, nós fizemos pela bissetriz do ângulo interno do triângulo. Vamos aqui, eu tenho o triângulo, a bissetriz dos ângulos internos. Mas existe também a bissetriz do ângulo externo, esse ângulo sendo igual a esse. E a gente vai obedecer a mesma propriedade. Veja, aqui é a bissetriz do ângulo interno, mas aqui eu tenho o ângulo externo do triângulo, e aí eu consigo também a bissetriz do ângulo externo ao triângulo no vértice C. Da mesma forma, aqui nós temos o ângulo interno, a bissetriz, mas aqui a gente consegue também a bissetriz desse ângulo externo, para cada uma da situação. E aí a gente conclui que a distância que a gente vai ter desse ponto aqui, que a gente vai chamar de incentro, vamos chamar de E. A distância desse ponto até a reta T é a mesma distância desse ponto E até a reta R, que também será a mesma distância de E até a reta S. Então a gente já conseguiu mais um ponto equidistante das três retas. E será que existe só esse ponto que é o exincentro? Esse é o exincentro relativo ao vértice C. Existe também outros exincentros relativos, por exemplo, aos vértices A e B, que seriam essas outras circunferências que estão aqui tangenciando as retas. Então, se a gente construir da mesma forma que a gente fez aqui, as outras situações, nós vamos perceber que este ponto também está à mesma distância das retas R, S e T. Faremos também para este ponto aqui embaixo. Obviamente nós não estamos com espaço aqui satisfatório, mas a gente pode construir perfeitamente, por exemplo, nessa cor, aqui vai ter um ponto que vai estar à mesma distância da reta T, da reta R e da reta S. Obviamente, o espaço aqui não foi possível, mas existem aqui no plano 4 pontos que são equidistantes das retas R, S e T. Professor, são só esses 4 pontos? No plano, sim. Agora, a gente ainda pode conseguir aqui, eu vou apagar toda essa situação, a gente também consegue, veja só, no espaço. Se eu pegar, por exemplo, uma reta que passe por esse ponto que a gente já identificou que é um incentro, essa reta, por exemplo, ela será secante ao plano alfa, então ela vai cortar o plano alfa, e aí, na verdade, qualquer ponto que a gente pegue nesta reta, a gente vai ter a mesma distância às retas consideradas. Por exemplo, aqui. A ideia vai ser a seguinte, a gente tem um ponto qualquer nessa reta e as distâncias serão as mesmas das retas. Se eu baixo o ponto, continua as mesmas distâncias, tanto para cima quanto para baixo do plano.
Então aqui nós temos infinitos pontos que são equidistantes de RST no espaço. No plano conseguimos 4, do incentro, um ponto, e mais 3 pontos do exincentro. Para o espaço a gente tem uma infinidade de pontos equidistantes das retas RS e T, fazendo com que também a afirmação 3 ela é falsa. Muito bem. Afirmação número 4 e última para a nossa questão. Se P e Q são pontos à mesma distância de um plano alfa, à mesma distância, então o ponto médio do segmento PQ pertence a alfa. Veja só esse contra-exemplo. Temos o ponto P e a projeção ortogonal de P em alfa, vai aqui, marcamos um ponto, vai ter marcado aqui um ponto P'. Projeção ortogonal, distância D. É a menor distância que a gente tem. Para Q a mesma coisa. A projeção ortogonal, Q'. Então veja, eu tenho PP', a mesma distância, vamos colocar aqui, ó, distância de P', é a mesma de Q'. Apresenta a mesma distância igual a D. Chamamos aqui de D. Veja, M é o ponto médio de P e de Q. Mas o M, ele é um ponto que está fora do alfa. E ele está dizendo que se P e Q são pontos à mesma distância de alfa, está aqui o desenho ilustrativo, esse contra-exemplo, então o ponto médio, que a gente vai chamar de M, será que ele pertence a alfa? Não. Nesse exemplo particular, ponto médio não pertence a alfa, fazendo com que a afirmação 4 também é falsa. Talvez poderia acontecer da seguinte forma. Se eu tivesse, por exemplo, um plano alfa, um ponto P aqui e um ponto Q aqui embaixo dele, talvez o que esteja parecendo que seria esse ponto M, de fato, ele é o ponto médio de P até Q, a distância de P até M é D, a distância de M até Q também é D, então estão à mesma distância, obedecendo, e o M está no alfa, ou seja, pertence ao plano alfa. Mas esse é um caso particular. A gente desenhou um contra-exemplo que, obedecendo essa questão das distâncias entre os pontos P e Q em relação a alfa, tem a mesma distância, mas nem por isso o ponto M vai estar obrigatoriamente em alfa. Então, vou apagar esse desenho, que é um desenho ilustrativo de um caso particular. Isso pode acontecer, mas não é sempre que acontece dessa forma. Com isso, a quarta também é falsa, de acordo com as nossas alternativas, nós vamos marcar a alternativa A. Nenhuma dessas afirmações é verdadeira. Ok? Com isso a gente finaliza essa questão número 51. Espero ter então contribuído. Um forte abraço a todos. Aguardo vocês no próximo encontro para a questão 52. Forte abraço.